Olá, sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los conosco no Estadão Blue Studio Talks. Nessa série de episódios, vamos receber os jurados do Cannes Lions Festival para discutir marketing, conteúdo, inovação e publicidade. Eu sou Luiz Fernando Bovo, diretor de conteúdo e operações do Estadão Blue Studio, nossa nova operação publicitária. Hoje vamos bater um papo com Keka Morelli, que é Chief Creative Officer da Wunderman Thompson Brasil. Keka está na WT desde 2019, antes passou por algumas das principais agências do país. Seu trabalho foi reconhecido por importantes prêmios, incluindo o Cannes. Em 2018, conquistou o prêmio Caboré na categoria Profissional de Criação e foi escolhida a Women to Watch em 2020. Keka, muito obrigado pela presença. Oi, muito obrigada a você pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com vocês falando de um assunto tão gostoso. Oi, criatividade. Muito bom. Aqui comigo para conversar com a Keka, Daniel Canelo, que é diretor de criação e planejamento do Estadão Blue Studio. O Keka, como criativa premiada que você é, queria que você avaliasse a criatividade na pandemia. Você acha que o estado pandêmico aí que a gente está vivendo há 1 ano e meio já afetou de alguma maneira a criação? Eu acho que totalmente, assim, quando a gente se depara com um mundo completamente novo, né, que ninguém nunca imaginou, por todas as previsões, né, que a gente lê e vive sempre no futuro, né, projetando, acho que ninguém previa a magnitude do que a gente está vivendo agora. E eu acho que nesses cenários de muito novos, a criatividade eu gosto de falar que ela é a esperança, porque naquele momento onde a gente não sabia exatamente o impacto dessa pandemia, a criatividade foi aonde a gente precisa ter uma ideia para fazer o negócio dos nossos clientes continuar se movimentando num cenário que está todo mundo em casa. E, inclusive, da nossa indústria também, né? A gente precisa ser o motor para a gente não precisar ter um impacto negativo, demitir. Então, aquilo virou a criatividade, a busca por uma ideia, por uma solução, foi essencial e eu acho que foi um motor, assim, foi o que fazia a gente acordar e lidar com uma situação tão desafiadora. Então, acho que sim, muito importante. Ótimo. Daniel? Oi, Keka, tudo bem? Bom falar contigo. Dando aí continuidade ao tema de criatividade, né? Como é que vocês hoje em dia conciliam, né, uma grande necessidade dos clientes de terem resultado, né, performance, final de funil, com criatividade? Existe alguma dicotomia aí entre os dois termos objetivos? Ou é possível ter sinergia? Eu acho que é necessário, nunca foi tão necessário ter a sinergia, né? Porque a gente vive num mundo muito competitivo, então a busca né, a conversão é monstruosa. Então, se você não tem um bom trabalho de marca que conecte as pessoas além do fato da conversão, né, do preço, realmente você vai batalhar por uma coisa que se é um valor e você pode ter um significado maior na vida das pessoas. Então, eu acho que a sinergia, o trabalho bem construído de marca, de consideração, de awareness e de conversão é fundamental. Quanto mais integrado, e eu acho que é isso que os clientes mais buscam, as marcas mais buscam hoje em dia, é um trabalho integrado. Por que eu acredito que a venda, né, a conversão começa a acontecer já no awareness. Legal. E você falou agora de uma palavra que é conexão, né, das marcas com os clientes. Agora, na pandemia, a gente percebe que as empresas aceleraram os processos de transformação digital exatamente para pensar nessa conexão com os seus clientes. Como é que você acha que ficou essa equação, né? O fato das empresas terem acelerado a transformação, como é que mudou a relação com as agências e a maneira que as agências têm que pensar nas campanhas para falar com esse público mais conectado? Eu acho que a gente
os estudos mostram que a gente acelerou ali a digitalização das empresas em 5 anos, tem estudos que falam 10 anos, aqui no Brasil foi um impacto muito grande, e eu acho que necessário, assim, eu acho que a relação entre os clientes e a agência, na agência acho que foi uma coisa natural, porque o fato da agência ter como fusão, né, o lado JWT e o lado Wunderman, que era um lado nativo digital, então a gente estava muito preparado com ferramentas, com repertório, enfim, com o conhecimento para ajudar os nossos clientes nessa transformação. E essa transformação também não era só de técnica, é uma transformação também de comunicação, né? Então, eu preciso contar, explicar, ser didático para explicar os canais. Então, a gente viu um mercado inteiro falando sobre isso, né? Novos canais de venda, outras formas de comunicação. Então, eu acho que teve ali uma necessidade técnica e também um entendimento de como transportar isso para as pessoas, como engajar com as pessoas. Acho que foi também um marco, assim, né, desse último 1 ano e meio aí que a gente está nessa situação. Muito bom. Daniel? Queca, pegando o gancho em engajamento, né, nessa sua última fala, como é que você vê hoje o papel do conteúdo, né, num projeto publicitário, né, sobretudo aí para criar, né, mecanismos de engajamento, né, de construção de uma identidade sólida, né, da marca com o seu público. E, dito isso, qual é o papel que você acredita que um publisher como nós, né, como o Estadão, pode ter, né, nesse contexto? Nossa, eu acho que a gente nunca esteve tão próximo, né? A gente tem muitos jornalistas agora, né, dentro da agência, né, editores de conteúdo. Eu acho que as linguagens se misturaram. Então, até falando um pouquinho sobre a categoria que eu julguei em Cannes, que era filme, foi muito, muito bacana concretizar isso, olhando uma categoria inteira de filmes, onde você não identifica mais o que é um filme publicitário. O que antigamente não, isso é um filme publicitário, isso aqui é um clipe, né, de música, isso aqui é uma série. Hoje em dia, todos os formatos, todos os recursos de linguagem, de comunicação são usados para comunicar. Então, pode ser através de um entretenimento, pode ser um formato mais jornalístico, né? Como é um formato que a gente vê que está bem em alta, assim, né? Documentário. O fato das pessoas gostarem de saber sobre a verdade, sobre os bastidores, eu acho que a gente está vivendo um momento, os realities, né? A gente está vivendo um pouco desse momento assim de comunicação, né? Então, eu vejo o conteúdo como uma das nossas entregas, assim como eu tenho a minha entrega de filmes publicitários, né, que eu vendo, mas vendedores eu também acho que eu tenho um momento onde as marcas precisam ter um diálogo, e eu coloco o conteúdo nesse lugar, né, uma conversa. E a gente tem algumas experiências nisso muito, muito positivas, né? O nosso trabalho para a Avon, por exemplo, no BBB, foi basicamente sobre entrar numa conversa. E isso cria uma relação muito forte entre as pessoas e as marcas, né? Porque a marca tira esse lugar mais planejado e se coloca muito numa vulnerabilidade quando ela se propõe a ir para um reality desse tamanho. E a outra pergunta, acho que como que um publisher... Eu acho que tem muita troca para acontecer positiva, né? A gente pode aprender muito com a forma mais jornalística, editorias, e eu acho que é um casamento interessante, assim, que a gente tem que sempre se provocar. Onde que a gente pode conectar
jornalismo com entretenimento, com comunicação, com publicidade, com vendas. Eu acho que tudo isso hoje em dia se mistura, assim, porque o nosso olhar, quando a gente sai da nossa caixinha de comunicadores e a gente volta para a nossa vida de pessoas, a gente consome assim, né? Então, eu tenho no meu feed, né, eu sigo no Instagram minha melhor amiga, mas ela também está competindo com a marca que eu sigo. Então, a marca também tem que ser tão legal quanto a minha amiga é para mim, né? Então, esse lugar de entender o espaço que eu ocupo, quando eu estou tão próxima assim das pessoas, é um espaço muito importante, assim. Então, não é um espaço que é só de venda, né? Existem outras formas de fazer isso. Aqui eu quero saber quem você é, o que você acredita, onde que a gente se conecta, que assunto eu tenho em comum com você, marca. E nesse sentido, eu acho que um publisher... todas as marcas hoje dizem que querem ser publishers, né? Então, isso não é simples, é um trabalho exige muita técnica. E eu acho que essa técnica que nasce com o jornalismo, que conta a publicidade, é muito rica. Então, eu acho que a gente tem muito que aprender com os jornalistas. Muito bom. Esse é o Estadão Blue Studio Talks. Estamos conversando aqui com a Queca Morelli, da WT Brasil. Queca, você falou uma coisa aqui na sua resposta também bem interessante, que é entrar na conversa das pessoas, né? E as marcas têm que se conectar, entrar na conversa das pessoas, e para isso, obviamente, que a gente usa muito o social, né? Que é a conversa nas redes sociais. E a gente vê hoje as redes sociais parecendo, às vezes, um palco de guerra, né? Com discurso de ódio, com fake news rolando solto, com um baita de um policiamento ali, de qualquer coisa que você posta, parece que vira contra você. Eu queria saber como é que vocês trabalham isso, né? Quando vocês estão pensando uma campanha, desenvolvendo ali um projeto, como que é esse trabalho, olhando para o social, que cuidados vocês tomam e se isso, de alguma maneira, direciona o trabalho, né? O tolhe a criatividade, por exemplo. Claro, isso você tocou num ponto muito relevante hoje em dia, assim, acho que não tem uma agência que não é uma responsabilidade hoje em dia a gente direcionar uma marca para ter um discurso de verdade. Mais do que falar, a marca precisa agir num tema, né? Então, o nosso primeiro trabalho é qual é a verdade, qual é o propósito dessa marca, por onde ela vai navegar, né? Qual é esse elo de conexão? E está tudo bem se esse elo de conexão for só esse é o meu produto e ele custa tanto, está tudo bem. Outras se dizem marcas mais engajadas em alguns assuntos, então, enfim, milhares de exemplos. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande de, primeiro, ajudar a marca a criar ter muito claro qual é o seu propósito, qual a sua verdade e os seus caminhos de conexão. Depois, a gente tem uma coisa que a gente aprendeu muito com o BBB, que é o contexto. Aonde está inserido, em que momento do tempo a gente vai falar, com quem a gente vai falar. Então, cada rede social tem a sua característica, o seu público, o seu comportamento. Então, entender como funciona aquela rede social. Então, o Instagram é completamente diferente do Twitter, que é completamente diferente do TikTok, do Facebook, do LinkedIn. Então, a gente precisa ter um entendimento do que acontece em cada uma daqueles lugares e também o espaço-tempo. Então, o que acontece hoje? Eu preciso ter um radar sempre do que a minha mensagem como marca, o que ela vai encontrar, porque ela pode ser lida por aquilo está acontecendo naquele dia de uma forma errada, de uma forma oportunista, de uma forma insensível. Ou, ao contrário, bom, hoje é o dia que você não pode falar, hoje é o dia que você precisa falar, porque você vem falando disso durante muito tempo. Então, agora é hora de você agir e se posicionar. Então, a gente é muito atento na agência com essas três coisas, eu diria. Primeiro é o entendimento do que é cada território de marca.
depois o entendimento do lugar que a mensagem, para onde essa mensagem vai ser colocada e quando ela vai ser colocada. Então, para isso, a gente tem uma visão de que a gente precisa ter um processo de trabalho que permita a gente sempre ter a garantia que a gente olhou para todos os lados. E mesmo assim, a gente está nesse mundo tão polarizado, a gente vai ter uma gestão de crise eventualmente. O que a gente faz é sempre prever. Bom, isso pode... Qual é o ângulo que pode... Cada mensagem pode ter... Vamos olhar por todos os ângulos. Esse ângulo que pode dar algum problema é um ângulo que a gente topa? Faz sentido? Tá bom. Então, como a gente vai reagir a isso? Então, a gente é muito planejamento e estar preparado para as respostas. É muito importante também que isso não seja só um assunto do marketing, assuntos mais polêmicos, né? Tem que ser uma conversa realmente do nível mais alto da empresa. Tá certo. Daniel? O que é que eu tenho uma pergunta aqui sobre inovação e depois tem também uma grande curiosidade aqui. Sobre inovação, né, você que acabou de vivenciar aí novos projetos aí de Cannes, como é que você tem visto, né, a inovação nos projetos publicitários e qual é a disponibilidade dos clientes, né, em adotar conceitos mais inovadores, principalmente depois desse período aí pandêmico, né, no meio dessa confusão toda que a gente está passando. E a grande curiosidade é o seguinte, eu estava vendo aí ontem uma reportagem sobre compositores, né? E aí, né, tem uns caras que criam, né, que compõem de uma maneira muito cerebral, assim, né? O cara rima de uma maneira sofisticada, demora para criar, enfim. Tem uma outra galera assim que compor é tipo tipo psicografar, assim, né? O cara vai na hora, faz, se em 10 minutos não sair nada, pode ir embora, que não vai sair nada de jeito nenhum, né? Então, essa é a curiosidade. Eu fiquei, poxa, eu vou fazer uma pergunta dessa amanhã para a Keka. Como é que é o seu processo de criação, né? É um processo mais técnico, assim, ou é um processo mais psicográfico? Então, a primeira pergunta, só para voltar, né, sobre inovação, se você vê a inovação, como é que você vê a inovação, né? E a segunda, essa curiosidade sobre o seu processo criativo. Legal demais. Bom, a primeira, eu acho que a gente está na indústria da inovação. A gente está no tempo da inovação, né? Eu acho que a gente está lidando com tantos problemas no mundo, a gente tem que solucionar tantos problemas no mundo que eu acho que as marcas e nós, né, mentes, que a nossa indústria, a indústria criativa, a indústria da criatividade, eu acho que ela tem um papel importante, tem um propósito interessante hoje no mundo que a gente vive, né? A gente tem... a gente gosta muito também de olhar para enfim, para esse contexto que a gente vive no mundo hoje de tantos desafios sociais, do nosso meio ambiente, enfim, da fome, da inclusão, né, da equidade, enfim, são tantos os assuntos que a gente tem que acho que todos nós e as marcas podem agir positivamente. E eu acho isso muito incrível. Assim, eu acho que Cannes é um lugar que a gente, esse ano, foi muito bacana ver um ano, 2 anos, né, que se juntaram tão difíceis, né, com tantos desafios, e a gente olha os vencedores e dá orgulho da gente estar nessa indústria que propõe, que leva assuntos tão relevantes e coloca à tona isso, porque eu acho que sem tirar, né, sempre com esse parênteses, assim, sem tirar o mérito de quem faz a comunicação também para vender o seu produto, que está tudo certo, mas quando uma marca consegue, de alguma forma, agir positivamente ou parar de agir negativamente para uma questão do meio ambiente, para uma questão social,
eu acho muito, muito incrível. Eu acho que é um amadurecimento da nossa indústria, assim. E acho que a inovação, a nossa indústria é sobre também inovação. E o segundo é um assunto que eu adoro. Eu adoro conversar sobre processos criativos. Eu hoje, né, como eu estou num cargo muito de liderança, o meu lugar, o meu processo criativo é muito coletivo. E eu acredito muito nisso hoje em dia, em criar métodos de trabalho que a gente possa, que precisam ser colaborativos, porque antes era uma coisa muito isolada, né? Você senta lá, tem a sua ideia e isso ia direto para o cliente, aprovado e ia. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem muitas, um ecossistema mais complicado, mais complexo, na verdade, então são sempre muitas pessoas envolvidas. Então, hoje eu tenho esse desafio do processo colaborativo, que eu vejo pessoas que se dão muito bem nesse processo e pessoas que têm uma certa dificuldade com esses processos mais colaborativos, principalmente desse formato remoto que é muito complicado. Então, quando eu tinha mais a minha posição de criativa mesmo, uma coisa que eu adoro é livros de arte, exposição, a natureza. Então, esses lugares, quando eu saía do trabalho, eu sempre tinha muitos insights fora do trabalho. Então, aquela coisa de sair anotando no caderninho, guardar, tipo, puxa, hoje eu tive uma ideia, mandava alguma coisa para um dupla ou para alguém assim que estava ligado no projeto. Eu acho que hoje a gente tem ferramentas para a gente não perder esses insights de forma colaborativa, né? Então, acho que é um pouco isso, assim. Eu gosto de ter um momento sozinha na natureza, lendo, às vezes eu estou lendo um livro e vem um insight. Gosto muito também de ler coisas que não tem nada a ver com... Então, tipo, eu sou meio... Adoro ler livros de ficção científica, adoro ler livros sobre física, por exemplo. Acho meio louca. Mas são livros que me tiram um pouco da realidade, e eu gosto. Muito legal esse papo. Uma última pergunta aqui, que até engatando nesse assunto. Primeiro, só duas coisinhas também. Você acha que a criatividade ela pode ser treinada, né? Essa é uma coisa. Assim, do mesmo jeito que a inovação ela tem que ser praticada, treinada, ensinada. Você acha que a criatividade também pode ser treinada? Aí, complementando, você acha que a criatividade é a profissão do futuro? Tá. Com certeza, eu acho que a criatividade é um treino. E é um treino e é um estudo também. A gente precisa... Criatividade, para mim, é assim, é o que nunca foi feito, né? A conexão nova de dois pontos que nunca foram conectados. Então, para isso, a gente precisa saber o que já foi feito. Basicamente, a gente precisa estudar. Então, aquela... Às vezes, uma vez eu ouvi uma frase que eu achei interessante, assim, que é a ingenuidade dos novatos, né? Porque se você é novato num assunto, você tem a ingenuidade de achar que você está chegando e fazendo as conexões que, já aconteceram há muito tempo. Então, e eu acho que na nossa área de comunicação, muita coisa é feita ao mesmo tempo e muita coisa já foi feita. Então, eu acho que estudar é uma coisa importante e, hoje em dia, eu acho que é estudar também os comportamentos, assim, acho que a gente não pode ter mais respostas absolutas, né? Não existe mais, eu acho, a resposta de, não, é isso aqui, tá tudo certo, vamos nesse caminho. Eu acho que sempre a dúvida é um lugar interessante para a criatividade. Tipo, será que já não foi? E se for assim, e se for assado? Eu acho que sempre a tentativa de melhorar. E eu acho que ela é essencial o saber ouvir não. E nisso eu acho que é um exercício, porque você ficar bem depois de ouvir, não, essa ideia já foi feita, ou não, isso ainda não está bom, ou não, precisa achar outra saída para essa ideia.
esse é o processo da inovação, né? Esse é o processo da criatividade. Você vai ouvir vai ter milhares de dificuldades até realmente conseguir fazer o que ninguém nunca fez, em qualquer segmento. Então, saber ser resiliente e lidar com negativas, assim, eu acho que é um treino que é fundamental. É aquela coisa do jogador, né? Do treinar. O treinar é difícil. É muito difícil. O dia a dia do treino é errando. Uma hora a gente acerta. Eu acho que esse treino do ainda não, por aqui já foi feito, por aqui não dá, por aqui não tem ferramenta, por aqui é caro, por aqui não dá tempo. E aí a gente sai, quando sai alguma coisa, você foi resiliente e não desistiu no primeiro não que você ouviu. Então, acho que sim. E a criatividade é a profissão do futuro. Eu acho que já era do passado, e é do presente e é do futuro. Acho que sempre foi. É isso mesmo. Tem que ser criativo, senão a gente tá frito, não é, Keca? Eu acho. Muito bom. Bom, esse foi o Estadão Blue Studio Talks. Conversamos com a Keca Morelli, que é Chief Creative Officer da Wunderman Thompson Brasil. Keca, obrigado pela presença e pelo excelente papo, viu? Eu adorei também, me chamem sempre, eu adoro esse assunto para mim. A gente poderia, parece que a gente ficou 5 minutos aqui. Pois é. Eu também queria saber se vocês quiserem responder o processo de criação de vocês, também fiquei curiosa. A gente pode falar do nosso processo de criação. Daniel, inclusive, pode falar agora, Daniel. Fala para ela, porque o Daniel é da nossa área de criação e planejamento. Divida com ela aí como é que a gente faz para criar os nossos projetos, Daniel. Olha, aqui a gente está muito na criação colaborativa também, né? Está muito nessa onda. Eu tenho aqui na equipe do Estadão Blue Studio, são 2 times, né, com pegadas diferentes. Um time que trabalha esteira de projetos assim de uma maneira mais rápida, né, já aproveitando os ativos da casa, montando um insight criativo e entregando uma solução, né? Então, nessa pegada, a gente cria cerca de 20, né, novas propostas comerciais por semana, né, com esse time. Realmente é uma esteira. E eu tenho a equipe de novos formatos, né, que aí trabalha também de forma colaborativa, mas numa imersão maior em squads sobre problemas não tão discutidos assim internamente. Justamente para criar alguma coisa nova, para inovar no conceito e até para transformar e criar algum asset diferente para o próprio portfólio do Estadão. A gente está muito nessa onda da criação colaborativa também. Muito bom. Que bom. Legal, a Keca aí fazendo o papel de repórter, hein, Daniel? Você está vendo? Tomando o nosso lugar aqui agora, a gente está metido a fazer trabalho de repórter, e ela que... A convivência com jornalistas lá da agência, né, Keca? Muito bom. Eu adoro. Obrigada, gente, adorei mesmo. Em nome do Blue Studio Estadão, quero agradecer a audiência de vocês e dizer que a Keca e a Wunderman Thompson aceitaram o convite do Estadão Blue Studio para desenhar o que será esse nosso novo posicionamento. O resultado vocês vão poder conferir no Estadão Impresso, nas nossas redes sociais, no site do Estadão Blue Studio. Acompanhe esse papo e as demais entrevistas da série na nossa plataforma de streaming. Pode ser acessado no endereço estadãobluestudioplay.com.br. Ficamos por aqui e até a próxima.